Seguinte, tô até sem camisa de time aqui pra fazer esse pós-jogo que eu já tô atrasado. O Grêmio e o Flamengo, cara, que jogaço, irmão. Que jogaço de bola. Vamos ser objetivo, vamos falar rápido. Hoje o vídeo vai ser só esse, só desse pós-jogo do Flamengo. Mas amanhã eu quero trazer alguns, né, falar sobre alguns jogos, né, pela amanhã e fazer um mercado da bola. Fechou? Vamos lá. Mano, o Flamengo e Grêmio foram responsáveis por um incrível jogo de futebol, onde no qual foi repercutido bastante alguns lances que, na minha opinião, assim, não tem necessidade. Sabe, assim, papo reto, eu não vejo. Tudo bem, eu torço pro Flamengo, eu posso ter esse olhar assim, eu posso ter tido esse olhar de torcedor que muitas vezes, quando é pro seu lado, às vezes pode esquecer de certas coisas, mas assim, olhando com o olhar o mais crítico possível, eu vi lances que podem até ser considerados polêmica, mas olhando a fundo eu entendo que não precisa, sabe? Por que eu tô falando isso? Vamos lá. Sobre o lance da falta, eu acho que foi o Ferreirinha que falou, né, sobre a falta que o Wesley fez num jogador do Grêmio que mereceu outro amarelo. Se a falta que ele falou for a que eu vi, eu acho que ele se equivocou, porque não foi o Wesley que fez a falta. Ele pode ter feito o lance anterior, que eu não me recordo, mas a falta mesmo, que foi marcada que o Klaus não deu cartão amarelo, foi do Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro, sim, nessa falta ele merecia um cartão amarelo, porque pô, foi uma entrada assim um pouco mais dura, sabe? E aí quem acabou levando o cartão amarelo foi o Ferreirinha. Eu particularmente não concordei com esse cartão que o Ferreirinha levou, papo reto, não achei interessante, mas assim, é coisa de jogo. O treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, falou que a arbitragem foi ok. Falou que a arbitragem foi boa, apitou certo, da forma correta. Então assim, quando o treinador adversário, mesmo estando de cabeça quente, tem o controle emocional de analisar uma arbitragem e falar que ela foi boa, a chance dela ter sido boa de fato é, mano, gigantesca, sabe? E assim, olhando para outros lances, talvez o que pode ter, entre aspas, beneficiado o Flamengo, se foi aqui, que eu lembro que beneficiou o Flamengo, foi o cartão amarelo do Everton Ribeiro. E por hora só, sabe? Então, em relação a beneficiar o time, eu acho, não no sentido de que a arbitragem está comprada, não. A arbitragem não está comprada, a arbitragem não favorece time X e não. Quando acontece erro, acontece, ponto. Não tem esse negócio de tipo, a arbitragem só favorece time X. Não, não tem essa, não tem essa. A arbitragem no Brasil, pode ter alguém que pensa assim, pode ter alguém que pô, tem essa teoria, mas eu não concordo, sabe? Eu concordo que temos erros, assim, muitas vezes grotescos, né, absurdos. Mas dizer que, pô, a arbitragem no Brasil é comprada, aí eu já discordo, sabe? Eu discordo totalmente. E eu tô falando no sentido de, pô, se um time foi beneficiado pela arbitragem ontem, eu não consegui enxergar isso. Eu consegui enxergar que tem lances que, pô, poderiam ser analisados de outra forma, mas passou, tá ligado? Passou. Times grandes como Flamengo e Grêmio não podem ficar reclamando, ficar dependendo de arbitragem. O time do Flamengo não pode, tipo, supondo que o Klaus ontem tivesse cometido um erro, supondo que pra mim ele não, assim, são lances que pessoas podem ter opiniões diferentes, mas para mim ele não errou, não teve nenhum erro absurdo, não teve nenhum erro, ele não fez cometer um erro gravíssimo. No máximo ele teve interpretações diferentes de outras pessoas. Eu particularmente achei a arbitragem do Rafael Claus ontem boa. Falando sobre o jogo, né? Se, por exemplo, o Klaus tivesse cometido algum erro, que tivesse prejudicado o Flamengo, aí o Flamengo vai, mas o Flamengo perdeu por causa da arbitragem, não sei o quê. Como foi um jogo do Palmeiras que eu vi gente falando que como se o Flamengo perdeu aquele jogo porque, meu Deus, a arbitragem foi contra o Flamengo. E eu, sinceramente, eu não vi isso, cara. Teve o lance do Richard Rios no Everton Ribeiro. Teve outros lances ali, meramente duvidosos, né? Que, pô, provavelmente, se fosse outro árbitro, teria marcado. Ou não também, pode ter a mesma opinião do árbitro que estava na partida, né? Mas, assim, foram coisas que acontecem, sabe? Vai acontecer. E se o Flamengo ficar dependendo de erro de arbitragem para ganhar jogo, de erro de acerto de arbitragem, o time tá errado. Ponto. Times como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, quem mais? São Paulo. Times como esses não podem ficar nessa de arbitragem. Porque a arbitragem quem fez perder o jogo. Foi a arbitragem. Foi a arbitragem. Se ficar nessa, o futebol brasileiro nunca vai avançar, sabe? E o time não vai avançar. Eu pelo menos enxergo dessa forma. Se o Flamengo ficar nessa de
Flamengo, o Flamengo perde por causa da arbitragem. Só perde por causa da arbitragem. Nunca é o time que tá desajustado, é sempre a arbitragem. Cara, pra mim isso não existe. Ontem a arbitragem do Klaus foi, pra mim, quase beirando a excelência, né? Como eu disse, teve alguns lances ali que poderiam ser analisados de outra forma, mas enfim, se a gente fala que a arbitragem no Brasil é ruim, a gente também tem que olhar para a arbitragem no Brasil, olhar quando ela está boa. Assim como na Europa se fala do que é bom e se fala do que é ruim. No Brasil, você não pode só atacar a pedra. Não é assim. Quando erra, você fala. Quando acerta também. A arbitragem do Klaus ontem beirou a excelência para mim, como eu disse, apesar de ter esses lances. Mas falando do jogo em si, o jogo do Grêmio, a forma como os jogadores, certos jogadas ali se desenhavam, que o Grêmio chegava nos jogadores do Flamengo, eram de forma dura, né? Eram de forma mais áspera, vamos dizer assim. Sabe? Eu senti o time do Grêmio ontem mais áspero com o Flamengo do que vice-versa. Sabe? Do que o Flamengo com o Grêmio. Então, assim, só que, pô, mesmo assim, o Klaus conseguiu manter o controle do jogo ali. Teve só acho que 2 momentos em que beirou uma confusão, mas mesmo assim, cara, o jogo foi o mais controlado. Foi um jogo fenomenal de se assistir. Agora falando do jogo em si, vamos falar, cara, fala do Thiago Maia agora. Fala do Thiago Maia. Eu sempre falo, cara, a gente tem que dar tempo pros jogadores, a gente tem que se acalmar, porque eu falei num vídeo, tá? No Instagram do Triangulando Futebol, inclusive vai lá. O Thiago Maia é um grande jogador e ele joga muita bola. O que foi que ele fez ontem, partida decisiva? Apareceu e apareceu brilhando. Apesar de na última vez que eu olhei o gol que ele fez foi dado como gol contra, eu acho que aquele gol foi dele, e não só por causa do gol, como defensivamente, quando esse cara tá em campo é diferente, mesmo que aconteçam uns errinhos aqui, outros ali, que ontem eu particularmente não os vi, não os percebi, mesmo que se acontecessem esses erros, o cara continua sendo um fenômeno quando tá dentro de campo. A saída de bola com ele, a marcação com ele, a segurança do time com ele é diferente. Temos pontos a analisar. Gerson não estava ontem, o time jogou um pouco mais solto, não sei o que aconteceu, sabe? O Davi Luiz não estava ontem, o Fabrício Bruno não jogou bem, jogou beirando a excelência. Beirando. Pra mim, na verdade, a partida do Fabrício Bruno foi excelente. O que o Fabrício Bruno jogou ontem, eu não vi nenhum zagueiro jogar até agora no Brasil. Ponto. O que ele jogou ontem, papo reto. O cara marcando só o Luiz Soares, tá ligado? Marcando o ataque do Grêmio que é veloz. Ferreirinha, quando ia pra cima, ele dava conta. Que Ferreirinha é um dos melhores dribladores. O Ferreirinha é um dos melhores dribladores do Brasil. Não sei se você conhece. Depois você pesquisa que o cara joga muita bola, Ferreirinha. Inclusive, acho que teve até um tempo falando de ir pro Flamengo, enfim. Teve uma especulação dele no Flamengo, quer dizer. Mas Thiago Maia jogou muita bola. O Thiago Maia é titular do time do Flamengo pra mim, papo reto. Ele tem que estar ali encaixado, ou ele, ou o Pulgar, ou os dois, assim, pra mim tem que estar no time do Flamengo, pra dar essa segurança, pra dar essa saída de bola, pra dar essa opção mais atrás. Ponto. Dito isso, o Fabrício Bruno jogou muita bola. Léo Pereira dá uma saída de bola, dá uma diferença na saída de bola, cara. Eu fico feliz de ver a virada de chave que o Léo Pereira teve na carreira dele no Flamengo, cara. Papo reto, que zagueiro fenomenal. E assim, se a gente falou do Léo Pereira lá de pela esquerda, vamos falar de outro cara que. Esse aí, bicho, me impressiona cada vez que entra em campo, chamado Felipe Luiz. Na época que ele veio pro Flamengo, eu fiquei pensando assim, pô, mas o Felipe Luiz, cara, eu conhecia pouco ele, sabe? Eu conhecia pouco. Eu não era tão fã dele assim, porque eu não conhecia. Cara, quando eu assisti de fato, com frequência, o Felipe Luiz jogar, eu entendi porque que ele é um dos melhores laterais esquerdos da história. Ah, Francisco, tá exagerando. Olha ele no Atlético de Madrid. Faz o que eu não fiz. Vai lá pesquisar um pouco, assiste ele no Atlético de Madrid, vê o quão fundamental ele era para o Simeone, vê o quão excelente ele era para o Simeone, sabe? E o que que ele fez. Se não quiser assistir ele no Atlético de Madrid, fechou. Assiste ele em 2019 no Flamengo, assiste ele em 2020, 21, 22 e algumas partidas dele aqui no 23. Tem partidas ruins? Tem, porque todo jogador tem. Todo jogador vai ter momentos bons e ruins, assim como o ser humano. Vai ter momentos de coisa boa e momentos de coisa ruim. Infelizmente, era bom se fosse só coisa boa, né? Mas as coisas ruins fazem com que a gente valorize mais as coisas boas. Dito isso, o Felipe Luiz jogou muita bola, deitou e rolou, cara, incrível. O Wesley, pra mim, foi o melhor jogador em campo. O Wesley. Ele, meu Deus do céu, que aquele cara jogando um deboche. Conseguiu fazer um bom papel tanto atrás quanto na frente. E se tem alguém que pode beirar para tomar esse título de melhor jogador em campo ontem, é o Arrascaeta. O que aquele cara fez ontem também foi um deboche. E dá passe perigoso, e constrói jogada. E, mano,
Quando o Arrascaeta tá em boa forma, esquece. Mesma coisa do Bruno Henrique, que jogou demais, cara, jogou demais. Aquele cara, quando tá em forma também, me esquece, filho. Aquela ali, cara, aquele homem tem que ficar no Flamengo. Everton Ribeiro, Bruno Henrique tem que renovar com o Flamengo. Felipe Luiz, se aguentar jogar também, renova, faz um ajuste ali salarial por conta da idade, se for preciso. Né? Mesma coisa pros outros dois, mas, cara, tem que ficar. Os caras jogam muita bola. O Gabigol também, quando é decisão, chama o homem. Perdeu um pênalti, perdeu, mas isso aí, cara, acontece. Sabe esse negócio de, Gabigol perdeu um pênalti, é ruim, isso aqui, não existe. Isso aí acontece com qualquer um. E, deixa eu ver, falei de todos. Falei do Léo Pereira. Matheus Cunha também, quando foi acionado, deu conta do recado. Teve ali o erro, mas o erro que ele cometeu, ele mesmo consertou. Ia tomando um golaço de meio de campo do Suárez, que, pô, que jogador fantástico, cara. Aquele Suárez, quando tá em campo, é uma diferença absurda pro Grêmio. Não só ele, como o Grêmio tem peças ali interessantes. Aquele zagueiro dele que tava, caramba, que é parceiro do Kahneman e do Bruno Vini. Acho que é Bruno Alves o nome dele. Joga bem. E o Bruno Vini também joga bem, só que o Renato sacou ele para colocar o Ferreirinha, que joga muita bola também. O Ferreirinha, quando teve a oportunidade, ele construiu. Porque o São Paulo tirou o Wesley para não correr risco de tomar um cartão, né? Vai que numa hora ali o Wesley sem querer, sem intenção, dá uma entrada no cara ali. Porque, pô, isso acontece. Às vezes no futebol o cara vai jogar, às vezes faz uma coisa que não queria fazer. E mesmo e sem querer também vale no futebol. E aí acaba, né, de certa forma, prejudicando. Tirou o Wesley, colocou o Varela. No primeiro lance ali, o Ferreirinha fez uma jogadaça ali. E quase constrói um perigo gigante pro Flamengo. Mas o time do Grêmio em si, ele tem algumas peças ali que fazem a diferença no jogo, sabe? Fazem a diferença no jogo. Ele tem um lateral direito bom, que é o João Pedro, interessante, fisicamente forte. Para ganhar dele no físico tem que ter garra mesmo, porque o homem é embaçado. E o goleiro dele também, pô, sensacional, sério. Tomou dois gols, mas pegou o pênalti e jogou bem também ao longo do tempo. Fez uma defesação no chute de Fabrício Bruno, que quase fez um golaço, se não fosse o goleirão. E é isso, cara. Se a gente for analisar o jogo, ele foi um jogo bom de se assistir. Teve esse negócio da arbitragem, mas é porque assim, talvez se o Flamengo tivesse perdido, ou talvez eu visse alguma coisa ali, eu ainda ia procurar algum pelo em ovo, como dizem a história, pra reclamar. Mas eu não vejo isso hoje, sabe? Essa partida, acho que foi muito gostosa de se assistir, assim como o amistoso de Real Madrid e Milan, sabe? E também na mesma hora tinha o Manchester United e o outro time que eu esqueci, e o Real Madrid, só que eu não assisti, eu assisti o jogo do Flamengo e Grêmio, que foi um fenômeno. Que horas boas investidas que eu utilizei ali, viu? Jogaram muito. Pra mim, foi o melhor jogo do Flamengo na temporada. Na verdade, não foi porque teve o do Fluminense contra o Fluminense. Então, esses dois aí foram os melhores pra mim na temporada. Mas, queria saber a tua opinião. Gostou do jogo? Gostou do que viu? Comenta aqui abaixo a tua opinião sobre o jogo, sobre os jogadores, o que tu achou, o que tu não achou. Achou que a arbitragem foi boa? Não? Comenta aqui abaixo também. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo no próximo, hein? É nóis.